Fala galera, tudo bem? Eu sou o Luiz Carlos e esse é o Tracklist, programa sobre música independente no Alto Tietê. Bom galera, hoje eu tô aqui com o Alexandre Becker. Bem-vindo Alexandre, tudo bem? Prazer ter você aqui. O Alexandre é integrante da banda La Músia, a banda faz parte de um selo independente aqui do Alto Tietê, o Dead Beer Label. E para você poder entender melhor, a gente preparou uma reportagem super interessante para você com esse selo, sobre como é mais ou menos ter uma banda autoral numa cena que valoriza muito o cover. Então confere aí, que tá bem legal. Tá ligado aquela amizade que você conhece, mas parece que é 15, 20 anos que você conhece a pessoa? Foi a gente com os caras da Mabel. E eles já estavam com o projeto de um selo, de um coletivo com bandas da região. E eu, junto com o estúdio aqui, tava a fim de fazer uma produtora, pra fazer evento mesmo. E aí a gente juntou os dois e formamos o Dead Bar. Música independente, tudo conspira para que não dê certo. Desde familiares e amigos a trabalho com música. Porque, primeiro, no Brasil, tudo que é desse meio é muito caro. Qualquer tipo de equipamento é muito caro. Aí você já peca nisso. Tipo, você não consegue ter um equipamento bom para trabalhar. Outra, se você não tiver uma banda coerente, que todos falem a mesma língua, não vai dar certo. Também é difícil, tipo, a minha banda mesmo passou por várias formações até a gente incluir as pessoas que realmente querem fazer a coisa acontecer. E espaço para tocar é outra luta também, porque a maioria das casas quer o quê? Quer uma banda cover, quer um negócio mais calmo. Eles querem vender cerveja eles querem mais saber do bar deles do que incentivar a arte e cultura. Se a gente observar, escutar a programação da Rádio Rock durante 2 meses, você vai ver que vai lançar 4 bandas lá de fora. Então a galera busca muito novo. Aqui no nosso país, no Brasil, ele já não é assim, é um efeito contrário. Parece que as bandas profissionais são umas covers, entendeu? E as bandas autorais estão ralando, estão produzindo, estão fazendo a arte delas, o espaço ele acaba sendo muito fechado. Então assim, essa é a grande dificuldade nossa hoje. Às vezes tiveram muitas bandas, as bandas cover, cara, eles saíram do autoral porque eles precisavam ganhar dinheiro, velho. Eu acho que seria legal os donos dos bares e tal, começar a abrir para as bandas. Até o porquê que assim, a ideia do repertório da banda independente é um repertório de no máximo 1 hora. Uma banda cover toca 3 horas. Depois de anos tocando cover, eu continuo tocando covers. Raras, muito raras são as bandas covers que tem público. Quem tem público é o lugar. Isso, exatamente. As pessoas chegam lá e falam, toca tal música, quer que você pegue o celular, escuta a música uma vez e toque. Só que não é assim. Você compra um equipamento que a pessoa nem entende que é aquele equipamento que muda todo o som pra você tocar tal música que a pessoa gosta. Entendeu? E igual ele falou, o bar que tem um público, não é a banda cover que tem um público. Porque eles tocam lá 4 horas de música, dá praticamente 50 músicas. No mês que vem eles têm que trocar esse repertório Você de é novo. um pano de fundo pra bebedeira da galera. Isso, você toca pras pessoas beberem. Eu tava num bar, uma banda de amigos nossos convidou a gente, aí tipo, o vocalista chegou em mim, muito amigo meu, e falou assim, tava todo feliz pelo fato da casa, do pub, permitir eles tocarem 2 músicas autorais deles. Eu já toquei em pub, eu fiquei feliz por deixarem tocar num repertório de 40 músicas, um rock nacional. Então. E se você sai perguntando pras pessoas, cara, eu gostaria de ouvir Paralamas, eu gostaria de ouvir Legião, eu gostaria de ouvir Secos e Molhados, eu gostaria de ouvir Mutantes, sabe? Eu gostaria de ouvir Barão. Então eu acho que acima de tudo a gente passa por vários problemas, inclusive a não compreensão das pessoas que estão no comando, de repente, de determinado lugar, a não compreensão do público, a não compreensão de onde aquilo pode chegar. Aí não estou falando de finanças, porque como eu disse, bandas, cover, não tem público, lugar tem público.
Eu falo de artisticamente, de melhorar a coisa, de aos poucos, de dar um passo de cada vez e tornar o cenário mais sério, sabe? Eu acho que a gente luta contra isso, cara. E recentemente o Victor, ele montou um selo, e esse selo é pra isso, pra empurrar as bandas. Uma banda empurrando a outra, uma banda ajudando a outra, porque saiu o material da minha banda, todas essas bandas vão compartilhar, e cara, essas bandas têm integrantes, e esses integrantes têm fãs. Tem pessoas que vão, tem esposas, tem filhos, tem tias, tem a avó que tá no Facebook mexendo, tem alguém que vai compartilhar, e isso querendo não ajuda. Essa proposta por quê? Porque as bandas de rock, elas estavam com aquela mentalidade de uma querer matar a outra. Uma ser melhor que a outra, passar por cima da outra, e é algo errado. Porque analisando outros estilos, você pega por exemplo o funk e o sertanejo, eles são muito unidos, os caras. E fizeram os caras crescer, demoraram, mas os caras dominaram a grande mídia. Eles trabalham em equipe e a gente começou com esse intuito também. Trabalhar em equipe. Independente da diferença de estilos, né? Que eu acho que é uma coisa importante a gente frisar, já tinha falado ali, né? Muitas vezes as pessoas até, eu apresentando as bandas, assim, pra mim, falam, caramba, essas são as bandas do selo, elas são completamente diferentes musicalmente. Falei, mas a gente ainda tem uma coisa em comum, a gente ainda faz música e música de qualidade. A ideia foi essa, foi profissionalizar o negócio e fazer com que as bandas entendessem. Hoje o selo é composto por 6 bandas, né? Seventh, La Música, 8 Milhas, Caramelos Day, Lausanne e Mabel. E assim, cada um trabalha muito, cada um cuida de uma parte, um cuida de uma parte mais jurídica, papelada, outro faz o material para postar, e todas as bandas compartilham. Isso acontece também nos lançamentos individuais de cada banda. Então há uma interação, entendeu? Então assim, a ideia nossa é fazer com que isso vire mais, assim, e a gente quer que o público comece a viver isso também com a gente. Eles sabem que eles vão ter um apoio, entendeu? Um apoio do selo. Então eles sabem que, pô, se os caras chegarem e oferecerem um amplificador ruim, não, cara, a gente vai levar um... A gente tem medo de aceitar as coisas. A gente vai pegar a picape, vai colocar os bagulho nas picapes e vamos embora. E só entrando no lance que você falou de fazer uma coisa de alma, de fazer uma coisa... Não existe sensação, você pode, eu já toquei para 3.000 pessoas, músicas de outras pessoas. Nem se compara com a sensação de 5 pessoas, ou 2 ou 3, cantarem uma música tua, cara, junto com você. Aquele momento ali que o pessoal cantou aquela música que quase ninguém conhecia, que foi lançada no EP, pra mim foi o melhor, porque aí fez a música, a gente sentou, fez a melodia, pensou no time de guitarra, pensou no que ia fazer na bateria. Aquela música foi uma enrolação pra fazer, porque tinha que tocar nas pessoas, tudo. E as pessoas cantaram. É a melhor sensação, melhor do que você tocar pra um monte de pessoas que a pessoa te dá dinheiro. Praticamente assim, não que dinheiro seja ruim. A gente precisa dele também, né, cara? Então. A gente precisa de dinheiro e de emoção, né? Então a gente toca cover pra ganhar dinheiro e autoral pra ganhar emoção. Bom, galera, a gente tá de volta aqui com o Alexandre. Alexandre, fala mais pra gente sobre a sua banda, La Música, e fala também sobre o selo, Dead Beer Label. Pô, a La Música, cara, foi uma banda que surgiu assim no meio de uma bagunça muito esquisita, assim, tá ligado? Um dia eu tava saindo do estúdio, que fui fazer um som com uns amigos, que nem era banda nem nada, a gente foi só pra se divertir mesmo. E indo embora pra casa, o Guilherme, que é o vocalista, me parou na rua, né, viu eu com o instrumento na classe e falou, pô, você sabe onde tem um estúdio aqui em Suzano e tal? E aí eu falei, pô, sei. Aí ele falou, pega meu contato e aí você me passa as informações e tal, que eu tenho uma banda, queria ensaiar. E aí eu entrei em contato com ele, ele falou assim, pô, eu tenho uma banda e tal, queria tocar e eu tô precisando de um guitarrista, eu vi que você tava com uma guitarra nas costas. Eu falei, pô, vamos fechar isso aí, né, vamos tocar. Só que no final das contas ele não tinha a banda, não existia, ele convenceu. Aí ele já conhecia o Ícaro, que é o nosso atual baterista, que ele já tinha tocado com o Ícaro algumas vezes também. E eu conhecia o Lucas, que era o baixista, e foi meio que assim, a gente foi chegando na galera e falou assim, ó, a gente tem uma banda, só tá faltando tal integrante. Miguel, né? O famoso Miguel. E aí acabou rolando. E aí desde então tem 2 anos e meio que a gente tá tocando e a gente tem realizado muita coisa, assim. No primeiro ano a gente gravou um EP, a gente gravou 2 videoclipes,
E um lyric video em animação e tal. Tudo feito pela gente, pelas nossas Vocês mãos. mesmo, pelas todo o nossas trabalho mãos, é assim. legal. E aí agora, no começo do ano, a gente gravou um DVD, que esse foi o primeiro grande trabalho assim que a gente fez com o selo. Como a gente é artista independente e trabalha com música autoral, a questão financeira assim acaba sendo meio complicada pra gente. E um DVD é uma proporção assim que não cabe no orçamento de qualquer um, assim. E graças ao selo e a união entre as bandas, assim, união com gente do audiovisual, união com gente da produção musical e amigos nossos que trabalham com decoração. Foi tudo no lance do faça você mesmo, e chamando amigo, tanto é que a gente trabalhou tipo um dia inteiro com 40 pessoas na gravação do DVD e só amigo, assim, legal. Ninguém ali ganhou nada, todo mundo deu o sangue, assim, super rolou. E o selo tem proporcionado isso, assim, as bandas têm se unido e tentado uma realizar pela outra, sabe? Tipo, tem a 8 Milhas, que é uma das bandas do selo, lançou um EP recentemente. E todas as bandas do selo, por exemplo, foram lá no dia e trabalharam pra fazer um bom evento, assim, pra eles, sabe? Um coletivo mesmo, né? Bem legal. Você tá Tem proporcionado. desde o começo? Aonde? Do Dead Bear Label? O Daddy Bear, não. O Daddy Bear, ele tem uma história longa, assim, né? Ele surgiu com uma galera que eu nem conheço, só que não foi pra frente. E aí meio que ficou nas mãos do pessoal do EMA, da Escola de Música e Áudio lá de Poá, e do Magno, né? Que é do Lausanne e da Mabel, que também fazem parte do selo. E aí eles trouxeram a proposta pra gente e a gente, tipo, de cara, assim, topou. Porque não tem porquê não, né? É bem legal. É uma cena que o pessoal precisa se ajudar, né? No caso. Sim. O Bruno, da Caramelos Day, ele fez um comentário que ele disse que o pessoal, muitas vezes o público, quando ele vai tocar e ele toca as músicas autorais, o público é meio ignorante, não presta muita atenção, sabe? Não dá muito valor ao autoral. Quando vocês vão tocar as suas músicas autorais com um público que ainda não tem contato com o trabalho de vocês sentem isso também? O público rejeita um pouco aquilo que não conhece? Cara, é um assunto delicado, porque digamos que você entra lá no YouTube e você tá ouvindo sons. Tem uma infinidade de músicas ali que você nunca ouviu, mas geralmente você vai clicar na que você já ouviu e que você quer ouvir ali. É raro, tipo, as pessoas dizerem para as referências. E na vida real, assim, palpável, não é muito diferente. Então, se você não atrair a pessoa... E aí... Mas eu não considero frustrante, eu acho normal. Assim como eu passo na frente de bares e vejo algumas bandas tocando e também não para, assim, é o lance da banda conquistar o público, e não ao contrário. Bom, Alexandre, você acha que existe uma questão assim de que o cover é mais valorizado do que o autoral? Tem uma procura maior por bandas covers para tocar por aí do que por bandas que fazem o próprio conteúdo? Cara, assim como muitas coisas na sociedade, o que já está enraizado há muito tempo sempre tem uma preferência, porque você tem certeza de que vai ser aquilo que você espera. Que na maioria dos casos você espera algo bom. No caso, depende muito da demanda, assim. O autoral, por exemplo, a gente tem eu organizo um evento que se chama Lion Autoral, que é num bar lá em Suzano que se chama Lion House Beer. E a gente faz todo terceiro sábado do mês um evento com bandas autorais. Varia de 2 a 4 bandas, assim, pela noite. E, por exemplo, eu tenho feito esse rolê, organizado esse rolê lá, e isso tem movimentado, assim, em um ano fazendo, movimenta cerca de 60 a 120 pessoas, assim, a cada evento. Tem essa margem grande, mas sempre vem uma boa galera. E... claro que diferente de outros lugares que casas de rock enraizadas assim que levam covers e aí lota, não é a mesma proporção, mas a gente consegue também fazer nosso rolê, tem espaço. Até porque é aquela questão que você falou, né? Da mesma maneira que a pessoa quando entra no YouTube e clica em algo que já conhece, quando ela programa um rolê com a galera, eles preferem até que cheguem lá e tenham uma música que eles já tenham mais contato. Mas legal de vocês fazerem isso. Eu só não considero isso um problema, as pessoas gostarem de cover, porque também tem gente que quer ouvir coisa nova. É verdade. E o Alto Tietê, ele é bem rico nisso. Tirando as que já participam do selo Daddy Bear,
E com as outras bandas? Tem um contato bom? Vocês se ajudam? Tem bastante banda. Inclusive no próprio Lion Autoral, a gente já circulou lá cerca de 35 bandas. Nossa, e são todas regionais? E todas do Alto Tietê. Do Alto Tietê, legal. Com algumas exceções, que veio uma banda que se chama Six Kicks, que veio do Mato Grosso. Mato Grosso pra cá, legal. E uma galera do centro de São Paulo, assim, que é bem famoso, assim, pela região ali. Mas, tirando isso, só o pessoal do Alto Tietê. Daqui de Mogi, Topsy Turvy, Brutos Modernos, Baixo Clero, vai vir agora o Falso Vetor. Provavelmente tem mais que eu não vou lembrar o nome. Suzano tem Valvuláveis, tem Dolphy Kids. Poá também tem mais bandas. Tipo, rodou assim bem legal. Tem uma margem bem grande de banda, assim. Tem mais do que a gente supõe, na verdade. Sim. Aliás, você falou das bandas que vêm de São Paulo pra cá, pegando o gancho, vocês também já foram pra outros estados, ou pra mais longe? A gente já fomos pra tocar no centro e já fomos tocar também fora da região aqui, né? A gente tocou... Em São Paulo a gente não gosta muito de tocar porque... O esquema das casas trabalharem com bandas pequenas independentes é explorador. Explorador paga um pouco. Paga pouco, quer ganhar nas costas da banda e não dá um retorno, saca? Não compensa. Todas as vezes que a gente foi tocar pra lá, a gente voltou no prejuízo. No prejuízo, gasta mais pra ir do que... Mas a gente já foi também pra Ribeirão Preto, foi bastante quilômetros, foi uma viagem longa, e a gente viajou também pra Santos. Pra Santos? Legal. Pra tocar com uma banda amiga nossa que se chama Depois da Tempestade. Foi bem legal também. Inclusive o clipe da Indonésia, que é uma das músicas do nosso EP, é dessa viagem, assim, foi feito no iPhone e tal. Essa eu ouvi. Bem no Faça Você Mesmo. Gostei bastante do som, legal. Bom, agora a gente vai para um comercial bem rápido e a gente já volta para continuar o nosso bate-papo com o Alexandre. Até já. Bom, galera, estamos de volta com o Tracklist, seu programa sobre música jovem e independente no Alto Tietê. Alexandre, conta pra gente, quando que você entrou na música? Quando que você começou a ter contato com a música e tudo mais? Nossa, cara, comecei bem cedo, assim, quando eu tinha 6 anos de idade. Bem cedo. Meu avô, ele tinha um grupo de catira, que é uma dança folclórica caipira com moda de viola, nada a ver com o que eu faço hoje, mas enfim. E aí eu comecei a participar do grupo, dançando. E aí desde então, tipo, fiz apresentação durante 10 anos com o grupo, assim, até meus 16. Viajei bastante São Paulo inteiro, tocando, dançando, né, no caso. E aí no meio desse processo, assim, eu comecei a tocar violão e peguei gosto. Aí quando eu fiz 17 anos, eu recebi um convite pra tocar violino numa banda, chamava Banda Nossa, que foi minha primeira banda. Foi formada pelo Felipe Luz, um amigo meu que já não tá mais entre a gente. E aí a gente tocou durante 1 ano, assim. Aí a banda acabou, só que alguns integrantes junto comigo continuaram, só que a gente fez uma outra banda que se chamou Destilado do Mar, e eu continuei tocando violino. E no meio do processo da Destilado, eu conheci o Guilherme da La Música, que eu contei a história. E aí eu acabei saindo da Destilado, agora eu tô só com a La Música e assim tô indo. E também, tipo, durante esse período, assim, no finalzinho da Banda Nós até o período que eu saí da Destilado, eu toquei muito violino na rua também, no semáforo. Legal. Então você toca, não é só guitarra? Eu toco violão, violino, baixo a gente brinca um pouco também. Mas, o que tiver corda, a gente consegue dar uma arranhada. Então, e você teve como violino na rua e tudo mais, teve outras bandas. Você consegue viver só como músico? É a sua profissão integral? Cara, viver é uma palavra muito forte, né? Talvez sobreviver, assim, mas... graças a Deus eu tenho uma situação boa em casa, assim, moro com meus avós. Não, se faltar, eu não morro de fome, tenho cama e etc. Mas, assim, a banda
Malemar dá alguma coisinha assim, mas é pouca. Eu tenho um home studio também em casa, faço umas gravações, etc, com bandas que estão começando, assim, não tenho uma questão financeira assim pra poder gravar, o que me dá também um suportezinho legal, e trabalho num bar à noite também, mas só de música ainda é muito complicado. A gente vê bastante pessoal aí que tem geralmente ou banda autoral ou cover, mas mesmo assim precisa ter Sim. Precisa complementar a renda com outros serviços, né? E agora a gente vai para o primeiro episódio da nossa série de reportagens sobre tabus na música. O tema de hoje é sobre música extrema. Confere aí. O metal é um gênero do rock que se desenvolveu no final da década de 60 e no início da década de 70, em grande parte nos Estados Unidos e na Inglaterra. O som caracterizado por guitarras altas e distorcidas, ritmos enfáticos, baixo e bateria densos e vocais vigorosos marca as principais bandas desse gênero como Metallica, Black Sabbath, Iron Maiden e Slayer. Foi na década de 80 que esse gênero ganhou força no Brasil. Em 1984, nascia a banda expoente do heavy metal no país, o Sepultura, que ganhou discos múltiplos de ouro e platina no mundo inteiro. De lá pra cá, o metal e os seus subgêneros foram conquistando seu espaço e se consolidando, formando uma legião de fãs, os metaleiros. Nós, da Tracklist, vamos conhecer um pouco mais do cenário da música extrema do Alto Tietê. Bom, eu tô aqui com a Alan, da banda Shaitan, e aí a gente vai falar um pouco sobre o cenário da música extrema, do heavy metal, thrash. E aí, Alan, tudo bem? Tudo ótimo. Como foi pra você começar a tocar, assim, sabe, pra público, esse estilo de música? Você no começo percebia muita relutância das pessoas gostarem, ou você já via que tinha um público bem consolidado? Não, pelo contrário. Inclusive no primeiro show que eu fiz foi com show. Apresentação de três músicas, né? Mas foi a primeira da vida. Foi uma apresentação de colégio, competição entre salas, sabe? Que tinha antigamente. Puta, a gente nem pensou, né? Vamos fazer, legal. O presidente Vargas, ele era muito roqueiro. Por incrível que pareça, né? Até na nossa conversa anterior, puta, toda a galera que tava lá curtia rock. Talvez até pela época, né? Que foi entre 86 e 89. Foi o auge, digamos, tanto do nacional quanto do heavy metal. E desde então você tem continuado nesse cenário da música pesada. Como você percebe a mudança, assim, por conta da época ter sido o auge do rock, do heavy metal, e agora você percebe como? Se ainda tem esse público, se ainda tem esse cenário forte para vocês atuarem? Tem muitas bandas, inclusive, que de garotado hoje que começaram a tocar por influência dessas nossas bandas antigas, então é bem gratificante isso aí. Então o público vai se renovando. E muita galera antiga continua também, mas muita parou também. Mas tem público sim. É que no caso do heavy metal, sempre foi, não vou dizer um nicho, né? Pode-se dizer um nicho, uma vertente, ainda mais mais extremo, menor é o público, mais específico. Então sempre foi assim. Então pra gente não... Aliás, até a gente nem quer que se popularize, entendeu? E a questão do tabu, assim, do preconceito pelo estilo da música, pelas letras, você já se deparou com isso alguma vez? Um preconceito direto assim, não. Agora o que a gente observa é o seguinte, por exemplo, em eventos da cidade, assim, digamos. É muito difícil você encaixar uma banda de metal extremo. Aqui na virada cultural de Mogi já teve. Eu, inclusive, já toquei na contrabanda. Só que era heavy metal, mas não era metal extremo. E teve uma outra banda de extremo que tocou. Mas isso foi há uns 3 anos atrás. Depois da virada cultural não teve mais. Inclusive, no ano passado, acho que não teve nem rock direito. Nem no rock and roll. Então, não vou dizer que é um preconceito, mas também eu vejo que não há uma abertura no sentido do poder público de
de abarcar esse estilo. Mas eles sabem que tem uma cena de rock e de rock pesado e metal pesado forte aqui na cidade. Só que não abarca isso dentro da programação cultural. Por dentro do metal extremo, tem as bandas que são abertamente, digamos assim, anticristãs. Que é como foi o começo lá do metal norueguês, de botar fogo nas igrejas e tal. Eu sou contra isso. Sou contra qualquer tipo de violência. Né? Ao contrário, eu acho que o fato da gente tocar música agressiva e extrema faz com que uma catarse, assim, né? Faz com que você transmita para aquela música e tire de você uma... Não que a gente tenha, pode ser que não tenha, uma possível agressividade. E outra, é uma forma de arte também, né? Então... Como qualquer outra. Sim. Bom, obrigada aí, Alan, pela conversa, por ter contado um pouco mais da sua história e da sua relação com a música. E a gente volta pro estúdio da UMC com o Luiz Carlos. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado a todos. Bom, Alexandre, a gente acabou de ver essa reportagem agora que falou um pouco também sobre preconceito dentro da música. E é interessante ver que o cenário musical ele mudou muito nos últimos anos, principalmente no mainstream, né? Na grande mídia, assim, o rock ele perdeu muito espaço. Há um tempo atrás ele era o principal produto, ele acabou perdendo esse espaço para outros gêneros como o pop, por exemplo. Você acha que essa perda de espaço, ela dificulta um pouco mais a carreira como músico no rock autoral? Cria uma espécie de preconceito por não ser mais um produto tão consumido? No rock, as coisas nunca foram fáceis. Sempre foi um pouco mais fácil depois que já deu certo, saca? A gente passou por um período que o rock se tornou o pop. No final dos anos, entre anos 90 e 2000, o rock se tornou pop, né? Todo mundo ouvia rock, né? Mas, por exemplo, no começo, os Beatles não eram bem vistos pelas famílias. Aí vem metal, que também não foi bem visto. O Black Sabbath era a banda de terror satanista. E os pais não queriam que os filhos ouvissem. Aí veio o punk, Desordem, Caos. Nunca foi bem aceito, nunca foi fácil. Só nesse pequeno período, assim, acho que entre os anos 90 e 2000... que teve uma ascensão, tipo, comercial sem gigante, tamanho, né? Assim. E ainda hoje existem grandes bandas, como tiveram em outros tempos, né? A gente tem hoje Foo Fighters, nacionalmente mesmo, tem Scalene e Fresno, que lota qualquer lugar que for tocar. Mas a cena underground é isso, é ser difícil. Não sei. Acho que basicamente é isso, assim, meu ponto de vista. Você falou sobre se tornar mais comercial. Você já sentiu alguma pressão para isso? Por exemplo, pra música da La Música se tornar mais comercial? Sim, a gente já teve essa neura. Rolou um pouco, se tornou mais acessível para mais pessoas, mas a gente ficou um pouco incontente e hoje em dia a gente faz a música pra gente, assim. Se quem, tipo, ouvir e gostar, da hora. Legal. Mas a gente desencanou disso, sabe? A gente gosta de fazer as coisas do nosso jeito, com as nossas mãos, saca? Inclusive por isso que tudo que a gente fez agora, basicamente, foi com as nossas mãos, assim. Sei. Inclusive arte, CD, tudo. Tudo. Os nossos CDs, quando a gente gravou e não tinha dinheiro pra pagar o estúdio, mas fizemos lá, vamos lá, gravamos. E aí a gente pegou e fez os CDs inteiros à mão. Legal. Com dobradura e pintado à mão e gravado CDzinho por CDzinho. E a gente vendeu os CDs pra pagar o estúdio. Nossa, legal. Mas é bem legal, né? Pra quem gosta, vocês têm um público. Vocês têm um público acompanhando vocês? Sim. Tem uma movimentação legal, gente, assim. Bom, galera, esse foi o nosso bate-papo com o Alexandre. Alexandre, valeu. Obrigado, muito bom ter você aqui. Se você quiser conferir a trilha sonora do nosso programa, você pode entrar lá no Spotify. O tracklist tá bem legal. No próximo programa, a gente vai trazer um pouco mais sobre rap e funk aqui no Alto Tietê. E agora, o Alexandre trouxe uma surpresa pra gente. Vamos ver o que ele preparou. Pode falar, Alexandre. Então, essa surpresa, como eu falei, a gente gravou um DVD recentemente, né, a La Música. E essa vai ser a primeira saidinha do forninho de um material exclusivo aí pro programa Tracklist. Se liga.